essa coisa do canal 247 não deixar as pessoas falarem aquilo que elas pensam, as pessoas de esquerda, né? O canal 247 é um canal de esquerda, pelo menos diz que é isso, né? Mas as pessoas lá são censuradas, os analistas da esquerda, tá? Como hoje mesmo foi o Rui Costa Pimenta, como outro dia foi o Vladimir Safatli. Eles fizeram uma coisa muito horrível há um tempo atrás, que foi o Alex, eu não me lembro sobre o nome dele agora, um analista que estava falando, ele falou alguma coisa que não era para ser falada, quer dizer, eles consideram, né? E entrou a tuxa com tudo, assim, e começou a censurar ali ao vivo, e falando que ele não podia falar aquilo. Era alguma coisa da Síria, que ele tinha falado que o presidente da Síria é um ditador, foi uma coisa assim, que não podia falar aquilo. Eu não sei por que não pode falar, o que eles perdem se falar, porque esse que é o negócio, né? Eles podem perder o canal, eu não sei o que acontece exatamente, mas eles podem perder o canal, pelo jeito. Por isso que não querem que fale, não é que não concordam, não querem que fale ali. E, bom, então ficou essa coisa, acho que todo mundo, muita gente viu, eu vi ao vivo isso, e começou de certo reclamações e tal. Aí aconteceu o problema com o Rui Costa Pimenta, que ele sofreu uma perseguição do STF, do Alexandre de Moraes, quando ele instituiu o negócio da lei para bloquear fake news. Aconteceu isso com ele, porque ele falou, eu não me lembro o que ele falou alguma coisa que não era para falar também. Mas, pô, gente, ele é o presidente do único partido comunista do Brasil, então ele não vai falar as coisas que ele pensa? É óbvio que vai. É que nós não estamos mais num país com liberdade de expressão, certo? Deu um problemão pro Rui Costa Pimenta. Aí o que e pro PCO, né? Aí o que aconteceu? O 247 achou por bem tirar o Rui do quadro deles de analistas. Ele é o melhor analista do canal, era, né? Tirou. O Rui até comentou, ele entendia que ele gosta muito, ele é amigo do Atushi e tudo mais, gosta do 247, mas que ele entende que eles são uma empresa, ele mesmo falou, tá? Enquanto que ele, com o partido dele, o pessoal não são uma empresa, são um partido político, portanto, contra todo esse sistema mesmo, né? E, bom, aí saiu o Rui. Aí, desde que começou essa final das eleições, quem que o Atushi tem chamado para fazer o comentário principal, a análise principal das eleições, tem sido o Rui Costa Pimenta. Terceira vez que eu vejo ele no canal. E por que tem sido ele? Porque sempre os outros analistas, eles também estão recebendo dinheiro, ou seja, do 247, ou seja, do PT. Acho que não, né? O PT não tem dinheiro também. Acho que o 247 também não tem o dinheiro para pagar. Mas, enfim, eles têm seus canais, eles recebem público, ali eles lançam seus livros, uma série de coisas, dão cursos, cobram, né? Uma série de coisas. É tudo dinheiro envolvido. E o Rui não, né? O Rui não. Mas por isso mesmo é que o Rui que fala a verdade verdadeira, que é o que nós que assistimos à mídia de esquerda queremos, buscamos. Nós não queremos fake news, certo? Aí o Rui foi hoje lá, há dias, né? Eu assisti hoje. E aí, um cara, que já deve saber dessas coisas, perguntou ali, fez uma questão. Mas se o cara fizer um discurso de homofobia, daí isso também é liberdade de expressão? Porque estavam falando de liberdade de expressão. Porque tudo está caindo na costa do Rui por causa da liberdade de expressão, tá? E o Rui falou o que ele pensa. Ele falou que isso, não poder falar, fazer um discurso homofóbico contra os gays, é tirar a liberdade de expressão. Criança, aí o que aconteceu? Aí o Atushi cortou. Mas assim, fazendo que era sem querer. Fingindo que era sem querer, que o Rui caiu. Eu pensei, pronto, agora ele vai mudar de assunto quando o Rui voltar, certo? O Rui voltou. Voltou ao canal, né? O Atushi mudou de assunto. O Rui também deve ter entendido, né? Ou até combinaram lá nas entrelinhas ali, ele deve ter falado, não faz esse tipo de coisa aqui. Não sei o que aconteceu, tá? Só... Bom, mas isso, por que eu percebi que foi exatamente isso? Porque há uns tempos atrás, pouco tempo atrás, o Vladimir Safatli, que é um filósofo também muito respeitado, né? Ele também falou alguma coisa lá no 247 que não era para falar. Quem era o apresentador era o Gustavo Conde, a Ana Maria Braga do canal 247, certo? Ele faz tudo bonitinho lá, alegre, é igualzinho esses apresentadores assim
da Globo, sabe? Só que com assunto esquerda, né? E daí também caiu o Safatra. Ele até ficou assustado, porque eu estava assistindo pelo canal dele, certo? Ele ficou assustado, né? Caiu o Gustavo Conde. Não foi o Conde que caiu, foi ele, ou ele caiu para ficar o Safatra, não sei. Sei que caiu a matéria e não voltou mais. Ou se voltou, foi só depois de muito tempo, eu não vi, tá? Então, bom, então, gente, isso se tornou agora uma prática, pelo jeito, né? Para fazer de conta que, não tô cortando a pessoa que é tão importante falando, não. Ai, caiu. Depois muda de assunto, sacou? Inclusive, hoje no Rui, daí o Atush falou assim, enquanto, né, no intervalo que não voltava, o Atush falou, mas essa questão da homofobia, o que o Rui quis dizer, daí ele interpretou a fala do Rui, o que o Rui quis dizer é que daí a pessoa faz um discurso homofóbico, ela vai ser julgada na justiça, ela pode fazer, mas ela vai ser julgada, entendeu? Ele respondeu. Aí depois voltou o Rui, acho que o Rui nem ouviu, né? Bom, gente, então é isso, tá? Agora, o que está acontecendo? Nessa questão, é só para o 247 pensar, eu acho que eles não vão ouvir isso aqui, mas em todo caso, né? Para nós pensarmos aqui. Nessa questão, por exemplo, questões tão delicadas como homofobia, como racismo, como várias questões do discurso, não, né, de praticar, estou falando do discurso, da pessoa chegar e falar, eu não gosto de gay, eu sou racista, como falou aquele monarca lá, eu acho que deve ter um partido comunista, também aconteceu um monte de coisa com ele, mas ele tá com um monte de seguidor, tá? Mas bom, tô só falando assim de exemplo. O que o dono lá do 247, o diretor, ele devia pensar é o seguinte, poxa, liberdade de expressão é de fato liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, ser homofóbico, por exemplo, pode gerar um discurso que incite pessoas a cometer violência contra gays, ou que, em base, um patrão, por exemplo, não queira contratar um gay por ele ser gay. Então, tem essas duas questões, realmente, eu sei que tem, claro, né? Mas aí, a teoria, o discurso da esquerda deve ser dar o debate para o assunto, entende? Então, se o Rui, ele tem essa opinião, ele tem que, no canal da esquerda, poder falar. Ele pode não falar no canal da direita, mas no canal da esquerda ele tem que poder falar. E tem que haver uma discussão, um debate sobre isso. Aí chame a Marilena Chauí, por exemplo, né? Chame ela para conversar com o Rui. Faça um debate entre eles. Por que falar sobre homofobia, ter esse discurso livre, não sobre homofobia, sobre eu não gosto de gay, digamos assim, né? Por que isso é prejudicial? Então, o que vale mais? É a liberdade de expressão ou essa proteção, que é o que imagina-se que seja, né? A proibição, portanto, do discurso. O que vale mais? No que isso vai interferir, por exemplo, na arte? Um livro como Lolita, né? Vamos falar da Lolita? Quando começa um discurso desse a ser cortado, de repente vai ter que ser cortada dentro da arte também. Quer dizer, o cara não vai poder escrever Lolita porque daí é um discurso de pedofilia? Eu não acho. Acho o livro lindo. Mas que é uma crítica, na verdade, né? A pedofilia, eu acho. Uma crítica artística belíssima. Mas, enfim, aí entra o discurso, que é uma coisa que sempre teve na esquerda, que é esse discurso, entende? Talvez o Brasil não fosse tão violento antes, né? Ou a gente não soubesse, eu não sei o que acontece, mas tem que haver essa discussão, sabe? Porque o 247, se ele continuar com essa política, inclusive que não se pode falar que o Lula não vai ganhar, né? Se ele continuar com essa política, ele vai ser cancelado das pessoas que querem saber da verdade, entende? Ele vai começar a perder público, ele não vai ter mais interesse, porque a gente não tem mais interesse em saber a verdade ligando esse canal. Eu, sinceramente, não tenho. Eu fico lá às vezes para me distrair, porque eu não quero ficar ouvindo bobagem de gente da direita, né? Então eu escuto lá o próprio Gustavo Conde, que ele é divertido, o Atush, ele é inteligente, aquele outro do Léo Quadrado lá, o Leonardo Stoppa, eu gosto de ouvir ele, mas ele está só também falando bobagem porque ele quer agora se dirigir aos evangélicos e daí ficar entrando na religião, né? Enfim, coisas assim que não são de interesse, entende? Tem que ser pensado essas coisas assim, sabe?
Não é só querer ganhar dinheiro, mas e no caso da esquerda, de um canal de esquerda, ganhar dinheiro significa justamente estar do lado da verdade, das discussões difíceis, sejam elas quais forem, tá? Porque ele não tem patrocínio de fora, ele não tem concessão de televisão, né? Ele não tem várias coisas que a direita tem. Então, gente, sejam inteligentes, tem que pensar sobre isso. A gente quer ouvir o Rui. Não quer dizer que a gente concorde com tudo que ele fala, cada um tem um pensamento, a gente quer ouvir o cara até o fim.